aí eu vou deixar o espaço para você se apresentar. Hoje a gente propôs nesse tema justamente porque os pais perguntam, ele chora muito, ele tem crise, ele não está dormindo, ele está tendo muita crise na escola, o professor pergunta como posso lidar com ele, o que fazer. Entra também a parte da seletividade. Ele não quer nem pegar no arroz, não gosta de ir no E parquinho tocar porque tem comida. areia. Então chega muito essas questões aqui pra gente. Então eu falei, bom, vamos pensar aí em acomodação sensorial para os pais entenderem o que é isso, que muitos não conhecem nem essa palavra, né? Acomodação sensorial, como que funciona esse processamento sensorial das crianças. Então, esse tema foi pensado muito nisso, que às vezes, como você falou, tem coisas práticas que os pais podem fazer no dia a dia e ajudar nesse processo de regulação, de crises. E aí, Perfeito. foi pensado nisso. Queria que você apresentasse, Gi, pra gente. Deixa eu só desligar aqui o negócio. Espera só um pouquinho. Deixa eu só... fazendo barulho. Joia, Gi. Melhorou. Eu já tô chamando de diretora íntima, que eu sou Tá assim. tudo bem, pode chamar. É mais fácil, que meu nome é muito comprido, né? Tá louco, né? Eu sou dislexa. Aí você pensa, toda hora tem que parar, ficar falando Não, fala seu Gi. nome. Gi, tá tudo bem, eu vou entender que sou eu. Só tô eu aqui, tá tudo bem. Então vamos lá, ó. Eu sou Jordana, terapeuta ocupacional formada há mais de 24 anos. Atuo em neuropediatria desde quando eu me formei. Então, eu me formei, fiz uma pós-graduação, uma especialização em neuropediatria, neurologia, mas aí eu atendi a pediatria e fiquei nessa área. Fiquei muito tempo trabalhando pelo SUS, trabalhei na Secretaria de Saúde, conheci esse mundo, agradeço muito esse mundo do SUS também, porque foi uma grande bagagem que eu tive de experiência de trabalhar sem recurso e ter que fazer milagre, né? E aí a gente aprende muito com isso. Mas chegou uma hora do meu processo de vida mesmo, em que eu precisava fazer mais e melhor, e melhor, e melhor, e não que lá não coubesse isso, mas não tinha recurso para isso, do jeito que a gente precisa fazer. Então, há alguns anos atrás, eu defini a vida pela integração sensorial, pela evidência científica, por aquilo que hoje tem um resultado muito grande e que uma grande parcela da população precisa, né, que é uma intervenção focada, então, em processamento sensorial. Tá? Hoje eu atuo numa clínica, que é a minha clínica, eu e algumas colegas terapeutas ocupacionais, e a gente atende exclusivamente pacientes que têm convênio, enfim, são particulares, mas a gente faz muita supervisão, né, externa, então, além de quem é atendido do nosso município de Campo Grande, acaba atendendo bastante paciente do interior também, tá? Famílias do interior, profissionais do interior também, tá? Então, você trabalha com a supervisão de outros profissionais, outros CEOs. É isso? Equipes, né? Algumas equipes e alguns outros profissionais TO. E também faço supervisão, sou supervisionada. Ao longo dos anos, a gente nunca para de estudar, né? Eu acho que a supervisão clínica é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer pelo outro e de fazer por nós, sempre. Sim. É uma coisa contínua. Mas normalmente eu faço bastante supervisão, sim. Toda semana eu tenho uma agenda só de supervisão. Legal, legal. Isso é muito comum na área da saúde, né? Na área da saúde e até passa mais segurança, eu digo, não sei se seria essa palavra, mais segurança de uma pessoa que tem mais vivência, ou se tem outras. É porque na complexidade da área de vocês, existem algumas certificações, né? Isso, tem que ter certificação internacional. Na verdade, assim, tem as certificações brasileiras, eu tenho 2 certificações brasileiras de mais de 100 horas, e depois eu fiz a certificação internacional pela Califórnia, né? Uhum. E aí, na certificação internacional, a gente pode começar a fazer a supervisão. Enfim, tem todos uns critérios ali que acho que nem é o caso de discutir. Mas aí, assim, ó, a supervisão é de terapia ocupacional. Ela independe de ter as certificações ou não, porque na supervisão de terapia ocupacional, a gente vai discutir a condução clínica da criança. A gente vai juntar 2, 3 profissionais e pensar junto em qual a melhor condução, por onde começar a intervenção, qual é o processo terapêutico ideal para essa criança neste momento, porque isso vai ser fluido, né? Cada mês ela está numa fase, ela está com aula, tá sem aula, tem sobrecarga sensorial, não tem sobrecarga sensorial, teve irmãozinho que nasceu, perdeu um ente querido, então a gente tem que aferir ali nível de estresse dessa criança, funcionamento simpático prevalente ou não, e aí a supervisão ajuda nisso, né? Então, acaba que a gente faz supervisão contínua, por quê? Porque a gente precisa enriquecer mesmo o processo terapêutico dos pacientes. Isso é super importante.
Com certeza. Hoje, eu vou até dar uma brecha. Olha como que é importante. Para mim, eu tenho transtorno de processamento sensorial, e para mim, ambientes com barulho fechado é loucura. É assim, é loucura. E assim, eu falo para os pais e professores, vocês não têm noção de que é algo tão constrangedor, tão doloroso, que o nosso corpo fala por nós. É desesperador. Exemplo, no outro, o Titi teve, terça-feira, ele teve um evento num parquinho fechado, terça-feira, durante a tarde toda. Então, das 1 até 5, nós fomos num parque. Playground que tem, sabe? Uhum. Floresta Kids. E aí eu fui para acompanhar o Titi. Imagina, cheia de criança gritando a tarde toda no meu ouvido, dava eco. Menina, no outro dia, eu mal consegui levantar da cama. Nem fui pra O academia. corpo dói, né? Não fui pra academia, inflamou tudo. Acordei com rinite, acordei com sinusite. Meu olho sai. Dor de ouvido, dor de garganta. Quando eu cheguei em casa, que eu consegui se regular um pouco, eu comecei a ter ânsia de vômito. E antes, eu não sabia. Eu achava que isso era assim, enxaqueca. Ficando doente, né? Eu achava, tô muito inflamada, né? Porque eu tô comendo muita coisa com glúten. Nada, não é isso. É o corpo. Além no outro dia, essa ressaca, eu falo pro meu esposo, parece que eu bebi todos, nem bebo. Parece que eu enchi a cara. É uma ressaca. E assim, e aí quando eu falo, vocês não têm noção que nossos filhos passam quando tem isso, só que eles não conseguem falar. Então, quem consegue, mas o adulto verbal vai conseguir, mas eu entendo as crianças que têm. Mas então, mesmo os adultos verbais, eles têm dificuldade de identificar a sobrecarga sensorial e a ressaca pós-sobrecarga sensorial. A menos que tenha estudado isso, a pessoa não vai entender que ele está em sobrecarga sensorial e que no outro dia ele está de ressaca de tanta gasto de energia desse sistema nervoso dele. Então, o corpo padece ali nesse dia seguinte, né? Nossa, eu acho que a gente pode, inclusive, puxar o gancho para começar a conversar sobre acomodação sensorial, falando um pouco desse processo neurológico que acontece na criança. Porque se a gente não entende de neurociência, de neurobiologia, a gente não vai entender sobrecarga sensorial. E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Tem problema a gente já começar a falar? Não, porque eu tô assim, eu já tô falando. A gente quer aprender. Então, porque, é por assim, exemplo, nesses casos, o que acontece, né? Qual que é o processamento? O que acontece com nossa cabecinha? Então, assim, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, óbvio, né? Porque a gente não tá falando aqui sobre com profissionais, discutindo tecnicamente. Claro. Mas é basicamente assim, o cérebro, ele tem ali a divisão, sistema nervoso central, né? Entre periférico e central. E esse sistema nervoso periférico, ele se divide entre a parte somática, que a gente funciona, né, que é músculo, a parte voluntária, que eu escolho fazer, né, e o autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele é o que regula a crise, digamos assim. Ele é responsável por essa organização do corpo. Porque ele se divide em duas partes específicas que chama sistema nervoso parasimpático, que é o da calma, da empatia, da estabilidade, da segurança emocional, que é onde a gente deveria estar funcionando, nossas sinapses nervosas ali. Mas ele tem um outro lado que se chama sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, tá? Aí é esse sistema nervoso simpático que a gente vai conversar hoje, porque é ele que entra em estafa, é ele que entra em hipervigilância, é ele que fica em luta, fuga e que ele entra em estresse, tá? Então, o que acontece numa crise? Quando a gente fala sobre sobrecarga sensorial, sobre crise, sobre meltdown, sobre shutdown, né? Quando a gente fala sobre todos esses termos, a gente está falando sobre o sistema nervoso autônomo, que deveria ser tudo muito automático, mas ele interpreta estímulos como ameaça, tá? Então, a gente tem duas coisas importantes ali, eu não vou falar todas, mas duas coisas importantes. É uma falha de filtro talâmico. O tálamo é como se fosse um filtro do cérebro, né? As coisas precisam entrar e ele precisa dividir excitação, excesso e inibição. E isso vai ficando numa linha tênue que as pessoas conseguem se modular, tá? Uhum. Mas esse filtro do tálamo, ele não funciona legal para o autismo. Então, nós estamos conversando aqui, mas eu estou escutando o cachorro latir lá na esquina, a minha filha bateu o brinquedo aqui do lado. Então, quando eu não tenho o filtro funcionando,
Todos os barulhos, por exemplo, vamos falar do sistema auditivo, todos os barulhos entram na minha cabeça sem filtro. Eu não consigo focar na ligação telefônica, por exemplo. Né? Quando você está lá no brinquedão, você não consegue focar no que seu filho está falando, porque você está escutando tudo ao seu redor. O filtro talâmico não funciona legal. Então, uma das falhas, né, que a gente tem, quando a gente tem um processamento quando o sistema nervoso autônomo está prevalente, é essa falha no filtro talâmico. E a outra coisa é a amígdala, né? Uma hiperreatividade ali na amígdala. Daí a interpretação sensorial da amígdala é de ameaça constante, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Se eu estou com o meu sistema nervoso simpático com funcionamento prevalente, ou seja, eu estou sem filtro, tudo está entrando. A primeira coisa é que eu fico hipervigilante. O que é hipervigilância? Essa é a parte que você vai saber se você tem um DPS que tem muita entrada. Os meus sentidos distais, o que é distal? O que vem de fora. A audição, a visão, o olfato, o paladar, todos esses sentidos que vêm de fora para eu sobreviver, igual o Homem das Cavernas sobrevivia, eles funcionam em hipervigilância. Eles recebem muito mais informação do ambiente. Então, eu faço muito mais rastreio visual. Eu escuto tudo ao mesmo tempo, sem filtro nenhum. E eu sinto todos os sabores e todos os cheiros de todas as pessoas que estão passando perto de mim. Eu não preciso cheirar a pessoa, mas ela passa e eu estou sentindo o cheiro dela. E se tem um óleo essencial naquela sala do terapeuta tal, eu já chego irritado. Porque aquele óleo lá me incomoda até quando eu entro na recepção. Entende? Então, quando a gente perde o filtro, a gente faz hipervigilância. E a hipervigilância causa uma sobrecarga. Ok? Causou sobrecarga, qual que é o comportamento dessa criança? Aí a gente vai falar do contrário do parasimpático. Quando eu falei do parasimpático, eu falei da calma, da segurança emocional, da estabilidade, da empatia. Então eu vou falar agora do simpático, que é o paciente negativo. Não quer, não quer, não quero, não vou, não quero, não vou. O paciente rígido, que quer tudo sempre do mesmo jeito, com pouca flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque quanto mais previsível, menos eu uso a minha hipervigilância para eu sobreviver. Entendeu? E aí eu falo da criança com alerta alto e pessimista. Então a gente vai falar de uma criança que, primeira coisa, quando eu estou abrindo, quando eu estou mais próximo de uma crise, o meu comportamento fica mais rígido. Quando eu estou mais próximo da crise, eu começo a dizer não para tudo. Quando eu estou em sobrecarga sensorial, é muito mais difícil eu comer, por exemplo. E eu fico muito mais seletivo. Então, o que é mais fácil quando eu falo de uma criança autista que sempre faz sobrecarga sensorial? Como é mais fácil dar comida para essa criança? Num ambiente com menos barulho. Então, vamos começar. Ó, tô começando a falar de estratégia, tá? Eu preciso dar comida para uma criança que vive em sobrecarga sensorial. Eu tenho que dar comida num ambiente com menos barulho. Eu tenho que usar um tom de voz mais baixo. Eu não vou dar comida muito quente, porque comida quente solta muito cheiro. Então, eu diminuo a temperatura da comida quando eu vou pôr na frente da criança aquela comida. Porque senão, ela não vai conseguir comer por muito tempo. Entende? Sim. Então, a gente tem que pensar em todos os sentidos distais, sempre que a gente fala de sobrecarga sensorial, e reduzir esses estímulos para essa criança conseguir funcionar minimamente bem, tá? E aí eu vou continuar falando agora do sistema nervoso autônomo. Então, eu já falei que ela fica com alerta alto, que eu já falei do sensorial, eu já falei do comportamental, e de maneira geral, no estado físico, o que a gente percebe nessa criança? A gente percebe pupila dilatada, tá? Então, a criança está com a pupila normal. Ficou no brinquedão a tarde toda. Você vai olhar a pupila dela no final do dia, vai estar dilatada. Porque ela ficou submetida a muito estímulo sensorial o dia todo e o sistema nervoso autônomo ficou disfuncional. Começou a funcionar do lado simpático, que é o lado ruim, que é o lado da luta, fuga e do estresse. Então, ela foi submetida a estresse, tá? Pupila dilatada. Frequência respiratória, fica uma frequência respiratória quase de um quadro ansioso, então uma frequência mais rápida, não é fluida, tá? É uma criança que tem taquicardia, que começa a ter uma alteração. Não é taquicardia daquela enorme, mas ela tem uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada. E quando a frequência cardíaca começa a acelerar, ela começa a buscar mais movimento, porque o músculo recebe muita oxigenação. Então, o que acontece com essa criança? Ela começa a andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá, andar a esmo, subir, jogar coisas, tá? Tacar coisas. Por quê? Porque ela tem muita energia sendo colocada para dentro através dessa taquicardia e dessa respiração mais ofegante. Ela precisa gastar isso que ela está colocando para dentro,
Tá? E aí a gente vai pensar também que ela começa, em alguns casos, né, quando isso vai escalonando, pode ter um relaxamento da bexiga, então pode, por exemplo, fazer xixi toda hora, não consegue mais segurar, porque relaxa a musculatura da bexiga. E tem crianças também que fazem sudorese de pés e mãos, tá? A sudorese, ela não é toda criança, mas uma grande parcela delas, quando está escalonando o funcionamento simpático, começa a ficar com a mãozinha suada. Tá? Então, esses são os sintomas que a gente pode perceber. Então, na escola, por exemplo, eu estou lá dando aula. O paciente começou a andar muito na sala, talvez ele esteja com sobrecarga sensorial. Se ele é um paciente não verbal, eu tenho que pensar que talvez ele esteja buscando regulação. Sim. Tá? Por quê? Porque quando ele começa a andar, ele está com uma frequência cardíaca maior e ele está com dificuldade de se regular. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso ofertar um lugar mais silencioso. Eu posso organizar um canto da calma na minha sala, porque eu não consigo diminuir o barulho, mas eu posso dar um abafador, tá? Eu tenho que pensar em todos os sentidos, eu tenho que pensar na visão. Então, o que tem que ser um canto da calma numa sala de uma criança que faz muita sobrecarga sensorial? Tem que ser um lugar onde tenha um lençol, alguma coisa que não seja colorida, cheia de estímulos visuais, onde ela possa ficar atrás. Faz uma barraquinha. Sabe uma coisa simples? Uma barraquinha na com Índia tem muitas... tem um nome certo. Desculpa interromper, mas é que eu lembrei na hora. Na Índia tem muita... Tem um nome certo que eles usam. Aquelas cabaninhas de indígenas, uma oca, sabe? né? Isso, só que de tecido. Eles colocam dentro da sala de aula. Eu achei fenomenal. Esses aplicativos que vendem coisas da China, Temu, AliExpress, tal, eles vendem uma barraquinha de acomodação sensorial preta, que não esquenta. Que legal. Que é daquelas que dobra, umas que dobra, assim, de criança brincar na sala, só que no Brasil só tem aqueles negócios coloridos, né? Cheio de bola, cheio de desenho, péssimo. Esse não. Mas na internet tem para vender umas barraquinhas que elas são inteiras pretas. Então a criança, você coloca essa barraquinha em algum ambiente ali, os pais podem fornecer, fazer uma vaquinha e tal, comprar, não é uma coisa muito cara. Sim. E às vezes até quando você vai sair, vai na casa de um familiar, vai ter muito barulho, cara, leva a barraquinha, tem um cobertor ponderado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas leva uma almofada, alguma coisa, que ele possa ficar lá com o fonezinho de ouvido, diminuindo o estímulo que entra, sabe? Tem outra coisa que é legal, às vezes a criança gosta de um cheiro específico e ali ela se acomoda. Então, por exemplo, minhas filhas não são autistas, mas elas se acomodam com o cheirinho da lavanda, porque desde bebê eu coloco lavanda para elas dormirem. Então, quando elas reclamam de um cheiro ruim em algum lugar, se eu tenho lavanda, eu posso dar para elas cheirarem. Porque isso acomoda o sensorial delas. Então, isso é muito específico de cada criança, né? Às vezes tem uma essência que a mãe usa, o perfume da mãe, por exemplo, que é um cheiro agradável para a criança, ele é regulador para a criança. É uma coisa que você pode fornecer nesse horário, você está num lugar que tem muito cheiro. Entende? Então, a gente pode usar as estratégias mais simples, são aquelas que limitam a entrada sensorial. São as que limitam a entrada sensorial para a criança quando ela começa uma agitação, por exemplo. Limitam a entrada sensorial. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque assim, a gente não está falando da crise, a gente não está falando de um tratamento de integração sensorial, porque o tratamento de integração sensorial tem outra lógica, né? Ele tem que ir para o setting, ele tem uma sequência que a gente tem que seguir de inibição, depois de excitação, tem toda uma modulação ali para ser feita. Quando eu falo de tratamento de integração sensorial, eu estou falando de uma coisa que só o terapeuta ocupacional faz. Sim. Mas quando eu estou falando sobre acomodação sensorial na escola, por exemplo, sempre que a criança está começando a escalonar na crise, o que eu tenho que fazer é diminuir aquilo que está sobrecarregando ela. Então, se eu consigo diminuir antes dela escalonar, eu percebo o comportamento. A pupila dilatou, começou a roer a unha, está respirando mais ofegante, eu já preciso ofertar para essa criança alguma coisa de acomodação. Porque se ela continuar nesse ambiente que não está fazendo bem para ela, ela vai escalonar a crise. Ela não vai conseguir ficar ali, ela não vai ter atenção sustentada na atividade. Ela não vai conseguir escutar o que a professora está falando, porque ela está escutando tudo ao mesmo tempo, porque o funcionamento simpático acaba com o filtro talâmico, lembra? Então o alerta dela fica alto, o filtro talâmico não funciona mais, ela fica hipervigilante. Ficou muito técnico ou deu para entender? Não. Bom, eu entendi. Então tá bom. Eu entendi, mas o que ficou mais marcante? De simpático ele não tem nada. É porque a gente sempre fala assim, qual que está funcionante, né? Qual que é o sistema autônomo dela, o sistema nervoso autônomo que está funcionante nessa criança? Normalmente, a criança que tem muita crise, que faz sobrecarga e hiperreatividade, ela é uma criança que tem um funcionamento do sistema nervoso simpático prevalente.
Mas ele não é simpático, porque ele é o sistema do estresse, é o sistema da luta, da fuga, do sofrimento, né? Entendi. E aí tem uma coisa importante. O sistema nervoso autônomo, crianças autistas, elas têm falha de funcionamento do sistema nervoso autônomo, tá? Elas funcionam mais no sistema nervoso simpático do que no parasimpático. Isso está provado pela neurociência, a gente já sabe disso. E por isso, essa disfunção autonômica que traz o transtorno de processamento sensorial ao longo da vida. Então, mães que identificam, que diagnosticam autismo, por exemplo, muito cedo e conseguem melhorar o funcionamento parasimpático, né? Que a gente chama de ramo vago ventral. Quem consegue melhorar o funcionamento parasimpático da criança autista desde pequeno, vai ter uma criança autista com menos sobrecarga, com menos chances de crise, com maior autorregulação na segunda infância e na adolescência. Diferente das mães que não conseguem regular esse funcionamento simpático e parasimpático, e aí a criança fica em hipervigilância o tempo todo, tá? Se ela é muito submetida a estresse, o funcionamento simpático fica prevalente. E aí ela cresce desse jeito. Então, às vezes a gente fala assim, Jordana, ele tá fazendo 40 horas de aba, 20 horas de TO, nananana. É uma criança com funcionamento simpático prevalente? É. Então tem que diminuir a carga horária dela. Ou ter muitos horários de acomodação sensorial. Porque senão a gente vai ajudar numa coisa e vai piorar outra coisa. Entende? Então toda criança tem que ser analisada. Não existe receita de bolo. Tem criança que precisa de tudo. E funciona super bem assim. Mas crianças hipervigilantes precisam de menos. Precisam de pausa. Isso é muito importante. No nosso caso aqui, pausas. Quando a gente colocou mais pausas, eu lembro dele até, eu falei, meu esposo, e falei pra doutora, eu falei, fazendo tantas horas de aba e terapia, TO, psicomotricidade, musicalização, escola, eu não tô vendo meu filho. Aí eu tô o tempo todo, eu tô toda desregulada. Aí eu tô desregulando meu filho, porque ele virou um executivo. Então, e ele não tá bem, tá? Começou a afetar a questão do sono, e a gente deu mais pausa para ele. E foi engraçado que você falando, e eu falo da importância de começar tudo isso cedo, e com boas estratégias, porque, por exemplo, lá nos 2 anos, a gente era uma família que não conseguiríamos entrar num estabelecimento para tomar açaí. Ele não suportava ficar no ambiente. E eu falei pro meu esposo, vai ser assim a vida toda. E aí, começando a intervenção, integração sensorial, o primeiro lugar que nós fomos, de que eu me recordo, ali depois da pandemia, foi a Feira Central, foi comer sobá. Aí eu levei eu tenho foto de levando todos os objetos sensoriais que ele gostava. O livro, o ursinho, o animal, todas as coisas que ele gostava para brincar, garrafinha sensorial, a gente usa até hoje, garrafinha sensorial, tudo que aí era um ambiente, era aberto, né? Aberto e tal. Mas ele conseguiu ficar, tem várias pessoas, e ele pequeno lá, com os cachinhos. Então, foram várias coisas, várias conquistas que a gente teve. Nesse ambiente igual do parque, ele chegou, brincou muito, muito, muito mesmo, chegou, parou um pouquinho e já dormiu. Não chorou, ficou, brincou muito, mas por quê? Porque a gente foi entender como que ele funcionava, como que era o sistema dele. E assim, agora a criança que tem funcionamento... não tive uma TO na vida. Regulou, ficou exausta, não comeu direito, teve indigestão. Vixe, no outro dia, só Deus. Mas é importante assim, quando eu falei faltou falar uma coisa do sistema nervoso simpático, né? Eu comecei a falar todos os sintomas, eu falei os comportamentais, falei os de alerta, que são sensoriais, mas tem 2 coisas que são muito prejudicadas na criança que tem um funcionamento simpático prevalente, que é o sono e a alimentação, tá? Então, assim, não é que a criança não dorme a noite toda, não dorme, ele dorme 8 horas, mas ele se mexe quanto à noite? Qual é a qualidade do sono dessa criança, né? E aí, assim, a qualidade de sono é péssima, porque o alerta é tão alto que ele não consegue desligar direito. Então, ele fica num ciclo de exaustão sem fim. E por que a alimentação é ruim? Porque lá no sistema nervoso simpático, uma das coisas que acontece é diminuir o peristaltismo, né? Que é o funcionamento do estômago, do intestino. Então, tudo fica lento porque eu preciso sobreviver. Então, eu enxergo tudo para fora, mas eu não funciono lá dentro. Então, a minha digestão fica lenta. O que eu como, por exemplo, um pãozinho, daqui 1 hora eu tô com fome, o pãozinho para ele é 3 horas sem fome. Entendeu? Por quê? Porque a digestão fica extremamente lenta. O movimento peristáltico acontece de maneira lenta. É muito comum criança fazer retenção fecal, por exemplo.
Por Uhum. quê? Porque o peristaltismo fica tão lento, que ela não tem uma frequência de idas ao banheiro, porque ela Uhum. tem um funcionamento simpático prevalente. É, Então, ela acaba é virando uma como se bola o de neve. corpo, ele quer só se manter vivo e ele só tem atenção para isso e nada mais. Ele vai fazer Exatamente. tudo que for Ele possível. para por dentro para conseguir fazer hipervigilância por fora, porque tudo é uma Meu ameaça. O Deus. sensorial se torna uma ameaça. Meu E aí Deus. isso prejudica o funcionamento interno da autorregulação, porque a autorregulação é quando eu olho para dentro. É quando eu Hum. percebo a minha ansiedade chegando e eu respiro fundo, por exemplo. Uhum. Mas quando eu estou olhando para fora, a ansiedade está chegando, o nervoso está chegando, eu não respiro fundo. Eu vou perdendo meu ar, eu faço um pânico, eu faço meltdown. Aí eu chego no meltdown. Porque eu não consigo controlar dentro. Dentro. É isso, tá? O controle ele tem que iniciar a partir do momento que a gente consegue se olhar para dentro. Se permite. Isso é muito difícil para uma criança. Isso é É. muito difícil para uma criança que está percebendo tudo o tempo todo. E aí, e o pai, a mãe, o professor que não sabe disso, ele está vendo só a criança entrando em crise, que não sabe disso, não sabe o que está acontecendo com a criança não consegue falar, só vê a crise, só vê que a criança não para na sala de aula, só vê que a criança não Pensa para. tanto que é insuportável para uma criança ficar em sala de aula. Uma criança que tem sobrecarga sensorial. Penso o tanto que é difícil estar naquele ambiente, o tanto que dá uma agitação psicomotora sem fim, de ter que sair dali, de ter que sobreviver ali. Penso o tanto que é difícil ficar em uma sala de aula. Hoje, e engraçado que você falou uma coisa da alimentação. Nós tivemos reunião ontem na escola do Titi e no relatório dele tá que ele tem seletividade alimentar, que ele não come na escola. Eu falei, não, e pior que ele não tem. E aí trocamos pratinho, trocamos colher. Eu falei, pode ser isso. Mas enfim, muito estímulo, muito barulho. Ele não quis. Tanto que ele chega com fome, já quer comer ainda. Ele Porque chega a casa é um ambiente de acomodação sensorial para ele. É um acomodação, ambiente seguro, puro. previsível, que tem rotina, que tem os temperos e cheiros que ele gosta. E aí ele Aham. consegue se organizar para se alimentar. Exato, exatamente. E que você falou, rotina e previsibilidade. A gente tem horário para comer, o lugar do mesmo, e já tem o lugar dele específico. Tanto que às vezes ele senta no lugar do pai dele. Eu falo, mas aí não é o seu lugar, vai sentar, senta no seu lugar, vai lá com o seu pratinho, no mês, tudo, né? Mas claro, ele come nos outros ambientes também. Só que não é todo dia, né? Não é final de E semana esporádico. às vezes ele come porque você conseguiu dar previsibilidade. Você falou, olha, nós vamos em tal lugar, nós vamos comer Vovó, tal comida. E aí você sim. leva objetos sensoriais que são hiperfoco dele, então ele consegue hiperfocar aqui e não abre a hipervigilância. Entendeu? Então, quando a gente dá objeto de fidget toy, quando a gente deixa ele brincar com coisas de hiperfoco, por exemplo, num jantar, a gente está fazendo a criança tentar diminuir a hipervigilância, diminuir, olhar Uhum. para fora e olhar só para aquilo. Então, daí não sobe tanto esse escalonamento, né? Por isso que às vezes funciona, por exemplo, igual você falou, foi para feira e levei um monte de coisa para pôr na mesa. Então, ele não ficou E eu hipervigilante, ele faço isso ficou até focado hoje, ali. tá? Eu faço até hoje. Eu levo as coisas dele, a mochilinha, a bolsinha das coisas que ele gosta. Eu faço até hoje. Porque eu não sei o que pode acontecer. Eu levo até hoje. Tem que Porque levar, tem que levar. Porque se eu ele levo até precisar, aquele recurso ele vai ajudar ele a se organizar. É sim. perfeito. A mesma coisa escola. Até levo o que ele gosta, levo pra escola. Ah, não pode? Pode, porque é a coisa que ajuda ele a questão sensorial. Nossa, várias coisas que você falou e assim, que a gente precisa saber e precisa para fazer essas estratégias. De que mais? Bom, você falou tanta coisa que eu já perdi aqui. Que a gente tinha separado, gente, algumas perguntas que enviaram e aí eu formulei em perguntas para a gente poder conversar. A gente falou sobre, então, os sinais de alerta que mostram que a criança está entrando em processo de regulação sensorial, nós Então, daí falamos. eu falei dos sinais de alertas sensoriais, eu falei dos sinais de alertas comportamentais e falei dos sinais de alertas do dia a dia, né? Então, isso aí eu acho que ficou bem claro, assim, quais Sim. são os sinais que a gente precisa, e os fisiológicos também. A segunda coisa que a gente tinha falado de conversar era a neurociência, né? O que que é a sobrecarga? Como que isso acontece? Então, eu expliquei ali, então, sistemas sensoriais. Vale dizer, assim, gente, se a criança tem um transtorno de processamento sensorial, tem 3 sistemas que são principais para sobrecarga. É o sistema tátil, tá? Então, quando a criança é defensiva, excesso de toque, excesso de texturas, fazer ela brincar na escola com coisas de textura, vai aumentar esse alerta, vai deixar ela hipervigilante, né?
banho na temperatura da água que ele não gosta, que ele não está adaptado, que ele não tolera. Comidas, né? Comidas variadas, texturas variadas. Então, existem várias coisas ali do sistema tátil que podem aumentar a hiperreatividade. O outro sistema é o sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo equilíbrio e movimento. Então, a criança, quando tem muita insegurança gravitacional, quando ela tem dificuldade de lidar com altura, com movimento, ela vai com aceleração, ela pode abrir um funcionamento simpático prevalente, então ela pode abrir ali sintomas de crise, ou ter uma desregulação emocional, e você achava que era só uma mãe, uma birra, mas na verdade ela estava desregulando porque estava com excesso de estímulo, tá? Uhum. Terceiro sistema que é mais comum de abrir desregulação no autista, e principalmente nos autistas não verbais, é a interocepção, que é essa percepção interna, né? Então, fome, sede, bexiga cheia, sono, são coisas que muita criança não consegue verbalizar, não consegue, ela sente uma coisa por dentro, mas não sabe o que é. Então, a mãe fala, nossa, ele tá fazendo isso, mas ele tá com fome. A mãe fala, né? A mãe sabe, né? Mas a criança não pediu comida, entendeu? Ah, ele tá desregulando, mas ele tá caindo de sono. A mãe sabe, quando ela tem uma percepção boa. Mas o que acontece com a criança? Ela não fala, mamãe, tô com sono. Ela começa a chorar. Ela Sim. começa a chorar, ela começa a jogar as coisas, aí a mãe que vai lá e percebe e põe para dormir. Então, sinais interoceptivos, quando a criança não tem quando a criança não tem o controle de saber o que ela precisa e reagir com aquela sensação, ela também abre crise, é muito frequente abrir crise. Então, os principais, assim, para abertura de crise, para sobrecarga, são esses três sistemas, são os que mais acontecem, assim. Então, uma forma da prevenção, né? Mãe não pode estar em todos os lugares. Escola, não tem como ela estar na escola. Então, dica é passar algo, de repente, que a criança começa a fazer, no caso das crianças não verbais, né? Começa a fazer que apresenta que ele quer ir no banheiro. Que ele tá com sede, de repente. Com sono também, né? Porque às vezes, dependendo dos horários, com sono também. Mas, de alguma forma, tentar mostrar e ver algum tipo de comunicação, um gesto que pode fazer com a criança para tentar identificar essa questão de necessidades básicas ali Internas, né? As necessidades básicas, elas têm que ser revisadas quando a criança é não verbal, né? Então, por exemplo, sempre tem que ter a garrafinha na mesa. Sim. Garrafinha de água. Isso é uma coisa que não pode faltar, porque ele tem que ter o recurso à mão, ao alcance, entende? Ida ao banheiro. Então, não tem como a gente pensar que a criança vai ficar a manhã inteira na escola e não vai ao banheiro. Então, se a mãe leva antes de ir para a escola, no máximo, no horário do recreio, ele tem que fazer uma visita ao banheiro. Então, vai com o cuidador, vai com a T, vai com o assistente de sala, mas tem que levar ao banheiro, mesmo que ele não faça xixi naquele momento. Fez, ok, a gente tem ali umas 2 horas de tranquilidade. Se não fez, vai ter que voltar um tempo depois. Porque às vezes não fez xixi porque tá com muito cheiro no banheiro, às vezes não fez xixi porque tinha um barulho lá dentro de alguém fazendo xixi e não quis entrar. Não fez porque não quer fazer o xixi, por exemplo, entende? Então, assim, quando a criança é não verbal, a gente tem que fazer uma revisão dos sinais interoceptivos e fazer reforço do sinal interoceptivo. Filha, você tá assim porque você tá com fome. Faz tempo que você não come. Vamos comer, que isso que você tá sentindo é fome. Então, os pais têm que aprender a nomear. Quando a criança é não verbal, além de nomear verbalmente, a gente mostra a cartinha, mostra o emoticon, né? Mostra algum sinal não verbal para ele começar a aprender que quando está com fome é aquilo que ele tem que mostrar. Ele está com fome é aquilo que tem que mostrar. Então, a criança não verbal, o mínimo que a gente ensina ali de card é o sim e o não, que é quero, não quero, gosto, não gosto, né? Que a gente usa. E esses sinais vitais principais ali, assim, né? Então, xixi, comer, isso aí é super importante a gente trabalhar. Essas já são estratégias básicas que pode ajudar. Sim. Assim, é uma relação, por exemplo, você falou muito da escola, né? Eu acho que a escola, quando ela tem uma criança atípica, ela tem que conseguir compreender a criança. Compreender no sentido do que é básico, sabe? Assim, esse é o mínimo que uma escola tem que oferecer. Conseguir identificar se a criança tem fome ou vontade de fazer xixi, Sim. sabe? E se é difícil para a escola, chama a mãe e pergunta: mãe, como é que você faz para saber quando ele está querendo fazer xixi? Aí a mãe fala: ele fica pegando no pipi. Não, ele fica levantando, então ela tira a calça quando ela quer fazer xixi. Porque senão a criança tira a calça da escola, da sala de aula, a professora vai lá e põe de volta. E a criança tira a calça, a professora vai para lá e... Então é um sinal. Então, assim, tem que conversar. A família precisa, isso precisa ser bem claro, assim. E é simples, né? São algo simples que pode evitar muita coisa aí, uma crise, Vai evitar pode crise. começar Vai muita evitar coisa. crise.
Muita coisa. É bom até colocar isso no... todo início do ano, eu falo que é um desafio, né? Todo início do ano. Escola, novo professor, novo AT, toda a complexidade. Às vezes, nova escola, né? Por troca de escola. Então, às vezes, anotar, já pegar isso que a gente está falando, anotar no diário para conversar com o Quando meu professor. filho está com fome, ele começa a morder os dedos, ele morde o Isso. lábio. Quando meu filho quer fazer xixi, o comportamento dele é de agitação psicomotora. Ele anda para todo lado e danado. Tem que colocar qual é o comportamento do filho quando ele tem a vontade. Isso se a mãe já consegue identificar. Porque isso facilita para o outro que não conhece a criança ajudar a acolher essa dificuldade. Isso é super importante. Hoje, foi legal você falando isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu preciso anotar para falar para o dia que vai mudar de escola é que a AT dele falou assim, Lid, sabe o que eu descobri? Que ele gosta de massagem. Falei, aham, a massagem acalma, né? Trabalha os nossos sentidos. Ela, nossa, ele amou, que não sei o quê, né? Ele não queria ficar fazer atividade. Eu fiz massagem no corpinho dele. Falei, aham, já anotei para poder falar na escola. Que eu falei, gente, às vezes uma massagem na mão, uma E massagem no aí bracinho. entra a nossa terceira pergunta, que a gente falou que ia discutir 3 tópicos, né? Então, a terceira Sim. pergunta é: quais são as estratégias de acomodação sensorial para crianças hiperreativas, crianças que têm muita crise? Então, eu vou falar de 3 estratégias que são as principais e que são as mínimas, tá? Então, assim, se a gente pensar no mínimo, o que que é mínimo para a gente conseguir fazer? A primeira coisa é um nome feio, propriocepção, tá? Propriocepção significa trabalho pesado. O que é trabalho pesado? Carregar coisas pesadas, ajudar a professora carregando os livros, organizar a sala com a professora, então empurrar a cadeira, puxar a cadeira, porque o sistema proprioceptivo, que é um sistema sensorial, ele é responsável pelos músculos, contração muscular e contração articular. E ele é o único sistema inibitório. De todos os sistemas sensoriais que nós temos, o único sistema inibitório é o proprioceptivo. Então, se eu preciso de inibição, se a criança está escalonando, se a criança está hiperreativa, está insuportável, ela precisa de peso. Ela precisa pôr uma caneleira no pé e andar por 2 minutinhos com a caneleira no pé, por exemplo. Não vai pôr a caneleira a manhã inteira, que você vai deixar ela exausta, ela vai ter crise por exaustão, né? Mas às vezes mas assim, carregar qualquer coisa pesada, ajudar a mãe em casa, ele tá muito hiperreativo hoje. Vamos, filho, carrega o balde para mamãe com água. Carrega o balde, vamos carregar as compras do Você pode falar, mercado. o que eu faço com o Thiago aqui, eu faço isso. Pega a água lá pra gente fazer o suco. Pega o E suco. Eu pego coisa pesada. E começa ele, a ó, carregar tudo bem. coisa pesada, porque a contração muscular vai ajudar. Ou então, eu tô na escola, Jordana, não tenho o que carregar, a assistente consegue sair com ele da sala nessas horas. Então faz ele pular da contração articular, né? Então anda com ele no corredor pulando um pouco, né? Por Faz ele isso fazer o contração pula-pula muscular. e o jump ajuda Por essa isso. regulação que pula, né? Exatamente, porque faz contração muscular articular. Então, a primeira coisa, sempre tem que lembrar, o único sistema sensorial que existe, que é inibitório e que pode ajudar na regulação é o sistema proprioceptivo. Qualquer terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial usa a propriocepção na fase de inibição, que é a primeira fase do tratamento de inibição. Então, ele vai usar a propriocepção e qualquer pessoa pode usar a propriocepção no dia a dia. Sabe quando a pessoa, vamos falar de pessoas típicas, tá? Quando a gente viaja, volta cansada, exausta, aí você chega em casa, aí você começa, aí você dá uma loucura em você, você vai lá, lava a roupa, limpa a casa, nananã. A gente só faz propriocepção, a gente só tá se regulando, entendeu? Não. Quando a gente tem uma reunião de trabalho exaustiva e depois vai lá querer correr no parque, dar uma corrida, vai Aham. caminhar, a gente está fazendo propriocepção. Então a gente está se regulando, só que nós conseguimos nos regular mais rápido do que crianças autistas, tá? Então a primeira coisa, né? Propriocepção, trabalho pesado. Segunda coisa, autista precisa de previsibilidade e antecipação. Não tem como abrir mão disso, tá? Rotina, previsibilidade e antecipação, né? Quando a gente passa o quadro de rotina, isso é antecipação, né? Passa o quadro de rotina e fala o que vai acontecer, a gente prepara ele para o filtro. Sim. É como se a gente ligasse a chave do filtro. Nós vamos ao shopping, no shopping tem barulho, tem muita luz amarela, então o filtro está preparado para receber isso, tá? Então, tem que fazer previsibilidade e antecipação. Tem que ter uma rotina organizada. Isso organiza, isso diminui a possibilidade de crise. Ambiente de refúgio. Então, crianças que têm muitas crises por hipervigilância, e elas reclamam, né?
Elas põem a mão no ouvido, não aguenta mais. Você vê que na crise é sensorial, a crise é sensorial, não é uma crise só comportamental, ela precisa ter um ambiente de refúgio. A maior parte das crianças, quando eu prescrevo um ambiente de refúgio, eu peço para ser o próprio quarto, Uhum, tá? uhum, Por quê? Porque daí a gente pode tirar excesso de estímulo do quarto ou deixar no quarto estímulos que a criança gosta. Então, por exemplo, eu gosto de urso de pelúcia. Então, deixa as pelúcias no quarto, porque aquilo ali vai ser um refúgio para ela, tá? Nesse ambiente de refúgio, deixar as texturas que são agradáveis para a criança. Então, se a criança gosta de uma cobertinha específica, essa cobertinha tem que estar lá para dar conforto, tá? Se a criança gosta de um cheiro específico, é esse o cheiro que tem que estar no banheiro, que tem no quarto da criança, tá? E a cobertor sensorial o cobertor de peso, né? Então, o cobertor de peso ele funciona muito para criança, principalmente as que têm defensividade tátil, as que têm o tato hiperreativo, porque ele faz o quê? Ele faz uma pressão profunda na musculatura, tá? Mas o uhum. cobertor de peso, ele tem que ser prescrito com o peso correto de acordo com o peso da criança. Então, normalmente a gente pede para a TO fazer a prescrição, porque tem que olhar o peso, tem que ver se essa criança não tem um tônus muito baixo que possa dar um problema articular depois. Então, tem outras coisas que tem que ser analisadas. Mas o cobertor de peso, ele é um ótimo recurso para poder dar tato profundo, para acalmar esse tato que está hipervigilante ali, que está sentindo demais. Então, por exemplo, criança seletiva alimentar, às vezes eu peço para colocar o cobertor de peso no colo na hora da refeição. Que ao mesmo tempo que está Uhum. entrando muita coisa sensorial, eu estou dando inibição com tato profundo. O Legal. peso ou então nas costas, né? Põe um cobertor de peso nas costas para dar bastante tato profundo enquanto ela come. Aí vai depender muito do caso, né? O cobertor ponderado ele é muito importante, mas ele precisa de prescrição para horários específicos. Ele não é coisa para usar o dia todo, por exemplo, Uhum, tá? uhum. E ajuda, por exemplo, a melhorar a qualidade de sono, né? A indução do sono fica mais profunda. E é engraçado que quando você dá o cobertor de peso, a primeira semana é péssima. Porque a criança tem que se adaptar com aquele estímulo, mesmo sendo inibitório. Mas E é depois novo, é novo. mas depois que se acostuma, ele é muito importante, ajuda muito na inibição de hiperreatividade. Então, se eu precisava falar, assim, das coisas principais, pausas, né? E pausas. Vamos falar de 4 coisas principais. Pausas, tá? Crianças com funcionamento simpático prevalente, elas precisam de pausa. Elas precisam ter um momento de calma mais vezes por dia. Elas precisam Uhum. parar respirar fundo mais vezes, né? Tomarem conta dessa respiração, tomarem conta desse corpo mais vezes por dia, tá? Mães, assim, criança nível 1 de suporte, por exemplo, é legal fazer mindfulness, né? Que a gente fala, tem que fazer. Tem que ensinar a criança a respirar fundo, técnicas de yoga, né? Que tem que fazer contração muscular e se manter naquela postura. São super importantes, ajudam a criança, dá para fazer junto com a mãe. Tem várias atividades que são legais, assim, que podem ser feitas em casa e que vão ajudar. Tá? E aí, Muita coisa. recurso, né, gente? Recurso, abafador, óculos escuro, né? Boné ajuda muito a diminuir a quantidade, o campo visual. Então, colocar um boné, vou sair para ir no parque indígena. Poxa, põe um boné em quem é hipervigilante. Porque, olha, se você colocar a mão assim agora, olha o tanto de coisa que você limita ao redor. Então, põe um boné, entende? Hoje, não, você não tem noção da minha cabeça aqui. Porque você tá falando, eu acho que a live é mais importante assim. E eu sempre aprendo e aprendo de novo, né? Pro Thiago e pra mim. Você falou, eu amo boné. Agora eu entendi o porquê. Porque aí Para o campo visual. eu amo boné, eu amo ter coisa na cabeça, porque tá evitando estímulo. Você falou do pesado. Agora eu entendo o porquê que sempre fez bem a musculação pra mim. Não Contração gosto muscular. pesado. Musculação faz regulação inibitória, perfeito. Para quem E, tolera ficar na academia, tolera o cheiro, tolera o barulho, a musculação é ótima. não, eu já entro, você não tem, nem entro, né? Eu já tô nas escadas, já tô com fone de ouvido. Ah, é Já isso. tô com fone de ouvido, entendeu? E aí, boné, coloco o boné e agora eu tô entendendo por quê. E a gente faz as coisas automáticas, a gente gosta. Mas gosta. Boné é porque dá visão. Ou o fone de ouvido tem que entrar porque é muito estímulo, Mas muito. você entende que você é adulto e você coloca aquilo que é confortável para você. Você busca Sim, conforto, mas o sim. autista não consegue. O autista não consegue dizer, eu gosto de usar o boné porque é muito, né? Eu canso. Então você tem que saber que a estratégia é para isso. Por exemplo, agora muita criança minha vai para a praia agora, né? Aham. Então, para as mães que falaram, olha, vai desregular na praia, para as mães que vieram conversar, e algumas devolutivas que eu dei agora, de quem está vindo nessas 2 últimas semanas, uma das coisas que eu falo é, você vai para a praia? Ah, então tá, então leva boné.
É boné largo, pega um boné que tampa bem o rostinho, põe um chapéuzinho na cabeça. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de entrada sensorial, isso diminui crise. Hoje, essa questão, pergunta, agora, o Thiago, ultimamente, ele tá fechando mais o olho. Então, é isso que você vê, é um estímulo que ele tá recebendo aí, novo, ele fecha. Às vezes ele precisa processar alguma coisa, por exemplo, eu quero sentir o cheiro agora. Aí você faz assim, ó, quero sentir o cheiro. Você não fecha o olho para sentir o cheiro, para Sim, saber o que é o cheiro. Então, você está dando mais vazão aqui, ó, pro seu filtro. Você fecha o olho para poder sentir. entendi, entendi. Eu não gosto de cheiro. Cheiro só de comida que eu gosto. Perfume Então, aqui, todo mundo aqui é proibido de usar perfume nessa casa, que sempre vigilante. eu não Vamos lá. posso. Não, aí ontem, depois da reunião, eu cheguei aqui em casa e falei, amor, pelo amor de Deus, eu preciso tomar um banho. Ele, porque eu tô puro perfume, que não, eu não consigo fazer Dos nada outros, né? das pessoas e me tocar. O É, Thiago, às vezes chega, o Thiago, pelo amor, vai tomar banho. Que daí eu não consigo me regular, entendeu? Eu preciso ficar tirar sem todos os cheiro. cheiros do seu corpo. É Aham, isso. todo no meu corpo. Nossa, é perfeito, Gi. É muito bom. Ajudou? Não, é muito importante. Assim, a gente. Eu descobri que através da integração sensorial eu poderia descobrir o mundo e saber como é que eu sinto o mundo. Então, eu falo que a minha vida mudou. Uma das coisas que fez minha vida mudar foi fazer caminhada. Foi fazer caminhada no ar livre. E o Thiago, eu posso sempre aqui. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Dos pais caminharem com os filhos. Porque, inclusive, muitos pais Regulação. são atípicos e nem sabem. E esse processo de só caminhar é terapêutico, ar livre, contato com a natureza. E foi uma das coisas que foi muito importante para mim. Gi, é muito bom aprender e falar sobre esse tema, porque é virada de chave mesmo nas famílias, em conseguir se regular em muitas coisas e ter norte e conseguir fazer muitas coisas. Então, eu queria te agradecer, foi muito, muito bom. Depois a gente vai poder ouvir novamente, a gente aprende novamente. Foi muito bom, Pronto. gratificante. E queria agradecer a todo mundo que está ao vivo já. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui, que a gente já está nos finais. E eu sempre faço, Gi, também, se você não falou alguma coisa que queira falar, aproveite para falar. Eu faço uma pergunta aqui no mundo para todos os nossos convidados. No nosso mundo, ele é um mundo atípico, que a gente precisa, a gente quer e quer muito acolher as pessoas, quer ser uma base de acolhimento e passar muita informação para todas as pessoas e todas as famílias. Então, esse é o nosso mundo atípico. E como seria o mundo da Gi? A pergunta é, como seria o seu mundo? O que teria no seu mundo? Pode ser um mundo ideal que você gostaria que fosse agora, que você vivesse no seu mundo, o que teria no seu mundo, ou um mundo que você pode, inclusive, até deixar para sua família, deixar para os seus filhos, mas é um mundo que você fala assim, no meu mundo, eu gostaria de ter isso porque é muito importante para mim. É Eu uma acho que pergunta reflexiva. eu coloco em quase todos os meus laudos, quase todos, eu vou dizer todos, eu acho. Em todos os meus laudos eu coloco que as pessoas precisam resgatar o contato com a natureza. Ah, Então, legal. no meu mundo ideal, no mundo ideal, aos meus olhos, a gente deveria ter mais contato com a natureza. Toda criança deveria ter um quintal. Toda Aham. criança deveria subir numa árvore. Toda criança deveria brincar todos os dias na grama. Toda criança deveria brincar com terra. O aterramento, o contato com a natureza, ele muda muita coisa na vida das pessoas. Eu acho que no meu mundo ideal, todas as crianças do mundo teriam um contato frequente com a natureza. É isso. Perfeito, perfeito. Eu também compro a ideia, que aqui a gente é bem, bem assim e é nítido como faz bem para os nossos filhos esse contato com a natureza. E Gi, qual seria uma frase que você gostaria de deixar para as pessoas, se todas as pessoas pudessem ouvir agir como um profissional, como mãe, como pessoa, se você pudesse falar uma frase, qual a frase que você gostaria de falar para todas Eu as acho que pessoas? o que é mais importante hoje, no mundo típico e atípico, é as pessoas não se acomodarem e não se acostumarem com as crises e com o sofrimento. Ah, mas ele é assim, ele sempre foi assim. Não se acomodem, não se acostumem, a gente tem que buscar a solução. A gente tem que buscar a ciência, a gente tem que buscar resolver o problema, principalmente quando a gente fala de criança. A criança tem neuroplasticidade, a criança tem como mudar. E quando a gente constrói uma criança mais feliz, a vida dela toda vai ser mais tranquila e mais feliz. Então, eu acho que
Esse seria um pensamento importante, assim, que eu preciso deixar. Não se acomodem, não se acomodem com o sofrimento. Ninguém precisa se acostumar com o sofrimento. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas todo dia ele chora esse horário mesmo. Por que que todo dia ele chora esse horário? Ninguém tem que se acomodar com o sofrimento. Isso não existe, tá? Não existe. As pessoas precisam ser felizes, as crianças precisam ser felizes. Não existe choro e sofrimento diário em nenhuma criança. Isso não é normal. As crianças precisam de ajuda, a infância precisa de socorro. E a gente, como adulto, precisa ajudar essa criança, ir atrás, buscar. Nós somos correguladores principais, né? Nós somos responsáveis por aquele ser humano, né? Então, ninguém pode se acomodar com sofrimento. Isso não existe. Nós somos os reguladores principais dos nossos filhos. Legal, Gi, gostei. Gostei. Gi, queria te agradecer. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. Agradecer também a família, seus pequenos que deixaram você aqui com a gente. Que deixaram aqui com a gente. Muito obrigada. Gente, obrigada. Tchau. Mês que vem temos mais live. Essa live vai ficar gravada no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. E não deixe de participar das nossas lives aqui. Então, Gi, muito obrigada. Que Deus abençoe. Que você possa ajudar o pequeno. Mais e mais famílias a serem felizes. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.